e aí nós vamos desembarcar na estação Cidade Jardim. Então, ele fez bem certinho o fluxo. Nesse vídeo nós vamos desenvolver um agente de inteligência artificial que vai conseguir nos informar a rota mais rápida com base na pergunta que nós vamos fazer, que é fornecendo a estação de embarque e desembarque. Então nós vamos fazer esse desenvolvimento. Eu já deixei um código previamente pronto, mas também, como nós vamos rodar 100% local utilizando o Ollama, eu vou mostrar como que a gente vai utilizar essa instalação, então algumas configurações básicas, como o Docker, como o próprio Ollama, e também o projeto em si, que ele já está basicamente estruturado pelo nosso navegador. Nós vamos acessar ollama.com, então você vai acessar, vai clicar em download e vai escolher o sistema operacional, já vai fazer o download conforme o seu sistema operacional e fazer a instalação, bem tranquilo. Na sequência você pode fazer também a instalação do Docker, no docker.com, você vai escolher o seu sistema operacional, fazer o download, faz a instalação, você já vai ter acesso ao Docker ou Ollama diretamente no seu terminal. Então eu vou agora para o VS Code. Aqui no VS Code, após a instalação, eu consigo fazer um Docker -v, então ele vai mostrar a versão do Docker, e também um Ollama -v, que ele vai mostrar para mim também a versão do meu Ollama. Ou seja, isso quer dizer que está tudo configurado perfeitamente. Eu já deixei uma parte do código previamente pronta, então isso vai acelerar um pouco o nosso desenvolvimento. E antes também de começar a fazer um overview aqui da parte do código, deixa eu compartilhar com vocês uma imagem aqui que vai ajudar a ilustrar bastante como que vai funcionar esse desenvolvimento. Então, basicamente, aqui nós vamos ter o nosso agente para rotas do metrô de São Paulo. E o que ele vai fazer, basicamente? O usuário vai enviar a informação, ou seja, a pergunta querendo ir da rota X à rota Y. O agente ele vai extrair o nome dessas estações, porque a pessoa pode, porventura, digitar o nome de uma estação errado, colocar só o primeiro nome da estação. Então, qual que é o objetivo? A gente extrair esses nomes da frase que a pessoa vai mandar, no caso da pergunta, e aí com base nisso nós vamos gerar um JSON com a estação de partida e a estação de chegada, né? Então de embarque e desembarque. Nós vamos ter uma base de dados vetorial com todas as estações, e ele vai buscar por aproximação a palavra que o usuário digitar ali de forma parecida, e aí com base nisso ele vai montar o JSON corretamente. Com o nome das estações correto dentro do nosso objeto JSON, aí sim nós vamos fazer um contexto para responder o usuário com a estimativa aproximada do tempo de chegada no destino, e também um passo a passo de todas as rotas, ou seja, quais são as estações que ele vai passar, quais são as transferências que ele vai precisar fazer dentro das linhas, né, do metrô ou do trem, e aí com base nisso ele vai montar todo esse contexto da resposta e devolver para o usuário. O legal é que também é 100% local, a gente não vai estar consumindo APIs externas. Agora voltando para o nosso código. Aqui no nosso código nós temos o seguinte, deixa eu só remover aqui minha imagem. Nesse diretório nós temos alguns arquivos que vão nos auxiliar na construção do nosso agente inteligente. Eu vou fazer uma breve introdução sobre cada arquivo e como cada um deles vai nos auxiliar na construção. O arquivo main, ele é o arquivo principal, onde nós vamos construir todas as instruções do nosso agente. Na parte de conhecimento, nós temos um JSON, onde nós temos mapeados todas as linhas, estações e também as conexões, com base neste PDF que nós utilizamos para fazer a geração do nosso JSON, os prompts que nós vamos utilizar com a interação dos nossos agentes. O primeiro prompt ele é responsável pela parte de extração dos nomes das estações da pergunta do usuário. Então, quando o usuário nos enviar uma pergunta que ter o nome da estação X e Y, ele vai fazer a extração, e o formato de saída vai ser a primeira estação, vírgula, a segunda estação. Nós temos o segundo prompt, que é a geração de um JSON. Nós vamos ter o formato obrigatório de saída, from station e to station, onde nós temos também a estação X e a estação Y. E esse JSON ele vai ser feito uma correção com base na busca pelos dados na nossa base vetorial. Ou seja, nós vamos no primeiro prompt extrair os dados, e aí nós vamos fazer uma busca semântica na nossa base de dados vetorial para ver qual nome da estação é mais parecida com a que o usuário digitou. Nós temos o prompt do assistente que vai responder o nosso usuário. Então ele é um pouco mais completo na questão de regras e informações que a gente vai
solicitar para que o modelo faça, né? Então a gente passa uma base de conhecimento, passa algumas diretrizes de interação com o usuário. Temos também o formato de resposta que nós gostaríamos que fosse fornecido. Também nós temos aqui um treinamento de erros. Aqui a gente vai trabalhar com o cenário mais funcional, mas aqui também tem uma ideia de como fazer alguns tratamentos de erro caso o agente não consiga identificar alguma resposta. Então ele vai usar essas especificações para tratamento de erro. Nosso primeiro arquivo de embedding, nós estamos utilizando o Axios para fazer chamadas da nossa API do Ollama. Então aqui basicamente nós estamos fazendo um post utilizando o modelo Nomic Embed Text, ou seja, transformar em um vetor para nós adicionarmos no nosso banco vetorial. O Generate, ele basicamente é responsável pela nossa interação com o modelo. A gente vai, nesse caso, do chat, estar utilizando o Mistral com 7 bilhões de parâmetros, onde nós passamos um contexto, se houver, e também a questão, ou seja, a pergunta do prompt do usuário. E também o nosso System Prompt, que é baseado nos nossos prompts que eu já apresentei anteriormente, e a temperatura zero. E aqui na sequência nós temos a saída para o terminal e também a nosso response do nosso post ali na nossa API de Generate. Aqui no Find Routes nós vamos receber as informações do JSON com o nome das estações, feito a correção pelo nosso agente. Ou seja, como nós vamos fazer uma busca dentro de um JSON, a gente precisa do nome exato e com a correção. Então a gente não pode depender que o usuário vai digitar 100% o nome da estação de partida, ou seja, a estação de embarque e desembarque corretamente conforme o nosso JSON. Então nós previamente fizemos a correção com o nosso modelo e depois nós utilizamos ele para fazer o find route aqui nesse arquivo de graph. Na sequência nós temos o loader. O loader basicamente é um arquivo que a gente vai rodar ele apenas uma vez, que ele vai fazer a leitura do nosso JSON e carregar todas as informações de forma vetorial dentro do nosso banco de dados para que a gente consiga fazer a busca nas próximas etapas. Aqui na memória nós temos o carregamento do client do Quadrant, nós temos a criação da coleção. Aqui nesse caso nós vamos utilizar uma coleção com um tamanho de 768 e a distância a gente vai utilizar Cosem. Aqui o collection name vai ser embeddings e aqui também o localhost vai ser onde vai estar rodando dentro do nosso Docker na porta 6333. Então basicamente na sequência nós temos o UpInsert, que ele vai ser responsável por fazer a inserção na nossa base de dados vetorial, e o search para a gente fazer a leitura desses dados vetoriais. Então a gente vai conseguir ter essa memória sempre à disposição. Nós vamos subir o Docker. Então temos aqui um container com o nosso banco de dados vetorial. Eu vou rodar o comando docker compose. Perfeito. E agora eu posso rodar um docker ps. Já está rodando aí nosso container. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Comando ollama list. Para a gente poder observar quais modelos nós temos instalados para que a gente consiga rodar aí a nossa API do Ollama localmente. Para você ter os modelos dentro do seu Ollama, você precisa digitar Ollama pool e o nome do modelo. E aí dá um Enter. Basicamente, como eu já tenho instalado, ele já vai dar sucesso aqui, mas você pode fazer isso. Então os dois modelos são o Nomic Embed Text e Mistral com 7 bilhões de parâmetros que a gente vai estar utilizando aqui. E para o Mistral a mesma coisa, então você vai digitar Ollama pool. Ele também vai fazer o download, vai fazer a instalação para você ali. Então pronto, nós já temos o nosso banco de dados vetorial configurado no Docker, já estamos com os modelos baixados dentro do Ollama. O primeiro passo vai ser importar o arquivo JSON dentro do nosso banco de dados vetorial com o nome de todas as estações. Então nós vamos utilizar a função process document to memory aqui no nosso arquivo main. Esse arquivo aqui eu vou rodar ele apenas uma vez.
e depois eu vou deixar essa linha comentada porque a gente não precisa ficar rodando ele no fluxo do desenvolvimento, que a gente vai estar fazendo várias vezes o comando aí de startar o projeto para as próximas etapas. Então basicamente aqui eu salvo o arquivo, eu vou dar um npm run start. Já finalizou, eu vou acessar o nosso navegador, onde nós vamos conseguir olhar agora em localhost, na porta 6333, em dashboard, que a gente tem já a coleção embeddings. Então se a gente olhar lá no nosso código, no arquivo de memory, que é esse arquivo aqui, nós temos aqui, ó, collection name, e nós temos aqui a nossa MD criada, e ele importou 191 estações, e também as instruções de nome, tamanho e distância que a gente vai utilizar. Até a gente pode entrar aqui no modelo e a gente pode fazer uma visualização aqui. Então, aqui estão todas as estações, né? Então se eu passar o mouse aqui, a gente pode ver ali em source que a gente tem o nome das estações, né, de metrô. Perfeito, então o nosso banco de dados vetorial ele já está com as informações adicionadas. Já estamos com o nosso banco de dados vetorial alimentado com o nosso JSON. Agora nós vamos fazer a interação do nosso agente, onde o primeiro passo é o user prompt. Então aqui vai ser a intenção do nosso usuário, que é ir da Liberdade até a cidade de Jardim. E qual que é o primeiro passo que nós vamos fazer de interação com o nosso LLM? É extrair os nomes da estação de origem e destino. Então basicamente nós queremos, dessa intenção do usuário, extrair a palavra Liberdade e cidade de Jardim. Então, com base no nosso user prompt e o nosso system prompt, a gente vai pedir para ele gerar um chat extraindo essas duas informações. Então eu vou dar um npm run start. Perfeito. Então o nosso LLM ele já entendeu a nossa intenção com base no system prompt e retornou aqui Liberdade e cidade de Jardim dentro do nosso result extract. Próximo passo vai ser a gente buscar as informações dentro do nosso banco de dados vetorial, ou seja, nós vamos usar essas duas informações. E se a gente verificar aqui no nosso mapa, a Liberdade, o nome completo é Japão-Liberdade. E no nosso JSON, também só por Liberdade a gente não vai encontrar. Então, se a gente procurar aqui, a gente vai ter a estação Japão-Liberdade, que é muito importante. Então, o próximo passo é a gente fazer essa busca vetorial para encontrar o nome completo, né? Aqui o usuário passou só Liberdade, agora a gente vai fazer o trabalho de buscar esse nome completo. Então, aqui no nosso segundo passo, vai ser fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai gerar um embedding do resultado extraído do nosso primeiro chat. Com base nisso, a gente vai fazer a nossa busca dentro do nosso banco de dados vetorial, que é basicamente, ele vai receber um vetor, e aí ele vai fazer um search na collection name lá dentro do nosso banco de dados vetorial. E aí ele vai nos retornar uma string com todos os nomes similares ou próximos a Liberdade e Cidade de Jardim, que vai ser o nosso contexto para o nosso passo 3. Aqui no nosso passo 3, basicamente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos gerar o JSON das estações de origem e destino. Então, basicamente, a gente vai pegar um system prompt do JSON, que é o nosso system prompt aqui. E aí nós vamos usar aqui user prompt, o nosso system prompt, que é a nossa intenção de ajuste, de comportamento do nosso modelo. E aqui também o contexto, que são a lista de estações que foram encontradas no nosso banco de dados vetorial. Então aqui a gente agora vai gerar um JSON com o nome correto. Então aqui a gente já vai poder verificar isso na prática. Deixa eu só iniciar aqui, start. Perfeito, então aqui ele já fez o ajuste. Se nós olharmos, a primeira interação ele extraiu o nome das estações, e na segunda interação ele gerou o nosso JSON, agora sim corrigindo já o nome da estação. O próximo passo vai ser encontrar a rota com base no JSON. Então agora que nós temos o from station e o to station com os nomes corretos, idênticos aos que a gente vai encontrar dentro do JSON, agora nós vamos fazer uma busca dentro do nosso arquivo JSON, utilizando o find route,
para nós encontrarmos a rota mais rápida entre as estações, tanto de embarque quanto de desembarque. Basicamente, agora a gente vai utilizar o Find Route, que é a nossa função que vai fazer a leitura do nosso arquivo JSON e da estação de partida, ou no caso a estação de embarque, e a estação final, que é a estação de chegada e de desembarque. Esse Find Route vai retornar para nós um passo a passo das etapas de rota, ou seja, nós vamos conseguir saber quais são as rotas e as transferências de linha que o usuário vai precisar fazer para ele chegar à estação de desembarque. E por último, a gente vai responder o usuário com a rota mais rápida. Esse é nosso resultado. Então nós conseguimos visualizar aqui a nossa saída do prompt. Então a primeira interação, ele fez a separação dos nomes das estações da pergunta do usuário. Depois ele fez a correção para um JSON, né? Então ele fez a correção do nome da estação com base no nosso banco de dados vetorial. Então ele pegou liberdade lá no nosso banco de dados vetorial, fez a pesquisa por aproximação, identificou e já fez a correção do nosso JSON. Na sequência a gente utilizou esse JSON para fazer uma busca de rotas dentro do nosso próprio arquivo de conhecimento, nosso JSON. E aí na sequência ele teve o retorno e a gente utilizou o contexto desse JSON e a nossa última interação com o chat, que nos retornou o tempo estimado aproximado de viagem e o resumo da rota. Então aqui a gente tem o resumo. Vamos pegar aqui até o arquivo do mapa. Deixa eu diminuir ele aqui um pouquinho para a gente poder visualizar se essas rotas estão coerentes. Então vamos ver aqui, Japão Liberdade, embarque na estação Liberdade linha 1 azul, sentido Tucuruvi. Então aqui a gente tem Tucuruvi, então esse é o sentido que nós devemos seguir. Desça na estação da Sé, então ele vai subir aqui, descer na estação da Sé. Faça a transferência para a linha vermelha, para a linha 3, sentido Palmeiras Barra Funda. Então essa aqui é a linha vermelha, aqui temos Palmeiras Barra Funda, então ele vai seguir nessa direção. Faça a transferência para a linha 4 amarela, sentido Vila Sônia, que ele já pediu para a gente fazer no sentido Vila Sônia, que é o final da estação, o final da linha 4. Basicamente a gente vai seguir pela linha amarela até a estação Pinheiros. Então a gente vai seguir todas essas estações até a estação Pinheiros, onde a gente vai fazer uma transferência para a linha 9, Esmeralda, sentido Bruno Covas Mendes, Vila Natal. Aqui, essa última estação aqui, né? Penúltima estação, e aí nós vamos desembarcar na estação Cidade Jardim. Então ele fez bem certinho o fluxo, nossa interação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma meta aqui no canal, e é legal também para poder estimular novos seguidores. Se ele bater 500 visualizações e o canal atingir 50 inscritos, eu vou liberar todo o código-fonte desse projeto no GitHub e vou colocar o link do projeto na descrição desse vídeo. Se porventura você já estiver vendo esse vídeo no futuro e essa meta já foi atingida, basta você acessar ali a descrição do vídeo, que já vai estar disponível o GitHub do projeto, beleza? Então fico por aqui e até mais.